entender quais são os pontos principais que nós devemos nos atentar quando desejamos migrar para a mesa digital. Vamos mapear aqui então alguns aspectos que vão precisar de atenção para essa transição. Aspectos esses que eu adoraria que alguém tivesse me contado antes de eu ter feito isso na raça. Então vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar não é crucial, né? Vamos devagar, só para vocês entenderem. Não é crucial, mas ele pode te ajudar muito nessa transição. Então ele não é crucial, mas ele vai te ajudar muito. Que é o quê? A compreensão dos símbolos. A compreensão dos símbolos. E quando eu digo símbolos, eu quero incluir, para além dos ícones que você também encontra na mesa analógica, você também vai encontrar novas palavras. E na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, essas palavras vão estar em inglês, né? Ah, Lucas, então quer dizer que eu preciso fazer aula de inglês? Não, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que numa mesa digital você vai encontrar scene, patch, omni-out, setup, Sensor Fader, Sample Rate, Word Clock e blá, 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 blá. Muitas outras palavras que na mesa analógica você não vai encontrar, né? E elas vão estar em inglês. Preciso fazer curso de inglês? Não, não precisa fazer curso de inglês. Não é isso que eu estou falando. Mas é importantíssimo que você esteja familiarizado com essas palavras, para você poder abreviar o tempo que você vai fazer essa transição. Se você já conhecer mais ou menos do que se trata, você abrevia o tempo que vai ser necessário, né, para você fazer essa transição do analógico para o digital. Ele fica mais eficiente, né? Você conhecer cada uma dessas palavras, né, vai te ajudar a ser mais eficiente no aprendizado do que aquela função ou aquele recurso traz. Então, reconhecer o significado dessas palavras que orbitam a mesa, né, digital, vai te ajudar a alcançar mais rapidamente os seus resultados. Porque a outra alternativa que te resta, caso você não queira ir atrás do que cada uma dessas palavras significa, é você ficar clicando, né? Clicando em tudo lá o que a mesa faz em cada um desses botões e decifrar. O que mudou, né? Apertei isso, o que será que mudou, né? Então, assim, eu acho mais convidativo você procurar saber o que significam essas palavras e o que elas trazem de recurso para o seu console, né? Então, eu acredito que esse seja um primeiro ponto que eu me atentaria ao fazer essa transição do analógico para o digital, né? O segundo ponto que eu estou trazendo, eu quero começar ele trazendo uma frase que vai te ajudar a entender melhor onde eu quero chegar, né? A frase é a seguinte: a melhor ferramenta é aquela que eu conheço. O que eu quero dizer com isso? A melhor ferramenta é aquela que eu conheço. O que isso significa? Quanto mais você se aproxima, se aventura, testa, acerta, erra, tenta de novo, quanto mais você se disponibiliza, e aqui eu estou falando de tempo mesmo, né? Disponibilizar tempo para estar mais próximo, tentar, né, estudar, ir a fundo. Quanto mais você se dedica nisso, quanto mais você está próximo daquele equipamento, mais você fica íntimo daquela linguagem, lembra que eu falei agora há pouco, daquela ferramenta, e, consequentemente, maior a eficiência na utilização desse equipamento para solucionar o problema. Então, eu te pergunto, né, do que adianta, por exemplo, na minha frente aqui, né, tá a Rivage PM10, a mesa mais cara da Yamaha, mais avançada, aqui me oferece mais recursos. De que adianta essa mesa estar na minha frente se eu não conheço o que ela é capaz de fazer, se eu não sei configurar ela para uma apresentação, né? Ou seja, não vai ter diferença se a mesa mais cara, a mais tecnológica, ou a mais simples, mais econômica, não vai fazer diferença se ou uma ou outra estiver na minha frente, se eu não conhecer o que ela faz, né? Portanto, a sua aproximação, seus ensaios, seus testes, eles vão trazer mais segurança e familiaridade com o equipamento. E, consequentemente, um resultado melhor. E isso tudo que eu acabei de dizer me leva a mais um conselho, ainda dentro desse ponto, tá? Ainda sobre esse tópico. Procure fabricantes como a Yamaha. Empresa com renome, equipamento espalhado pelo mundo inteiro, eventos imensos que a gente atende, que utiliza nossos equipamentos, né? Equipe capacitada, bastante material disponível na internet, e etc, etc, etc. Isso vai facilitar você ter acesso ao equipamento mesmo antes de comprá-lo, né? Através de vídeos, através de tutoriais, né? O nosso site é super completo, né? Temos vídeos também aqui junto do YouTube, né? Rede social, Instagram, tudo mais. Isso vai fazer com que você se aproxime do equipamento mesmo antes de comprar. Eu ainda vou aprofundar um pouco nisso na minha conclusão, mas já quero trazer. Porque se você compra, né? A outra alternativa seria você, por exemplo, comprar um equipamento de uma fabricante, um equipamento já meio desconhecido de uma fabricante meio duvidosa. E aí a chance de você ficar sozinho, né, nessa empreitada de desvendar o que a mesa pode oferecer, o que ela é capaz de fazer,
é muito grande. A chance de você estar sozinho nisso é maior, né? Vai tornar cada vez mais complicado esse processo de adaptação com esse equipamento. Porque se você não tem vídeo para aprender, não tem pessoas para trocar informação, pode ser que essa transição fique mais atravancada, né? Então procure fabricantes como a Yamaha, que tem baita renome, né? Uma cobertura mundial de produtos, né? Todos os eventos, você pode pensar, e pensa nos grandes eventos. Pensa em grande evento, nós estamos lá. A Yamaha está lá, com o equipamento lá. Então, né, é muito renome. E assim como nós estamos em grandes eventos, nós também estamos em igrejas, em pequenas igrejas, em médias igrejas, em grandes igrejas. Então, eu acho que ajuda muito nessa hora. O terceiro ponto, ele faz um link com o que eu acabei de dizer também. Existem muitas ofertas de equipamentos no mercado, muitos modelos de mesa digital disponível por aí. E nesse processo de transição, é imprescindível que você procure o equipamento com a linguagem mais intuitiva, né? O equipamento com a linguagem mais intuitiva, o sistema operacional mais amigável, ágil, para esse seu ponto inicial, para ser a sua primeira mesa digital, né? Como eu falei lá atrás, eu comecei com a 01V e tomei um baile, tomei surra da 01V, né? Se eu tivesse começado com uma TF, por exemplo, que nós temos aqui, acho que aquele primeiro evento teria sido diferente, teria oferecido mais qualidade para o evento, né? E nesse quesito que eu acabei de dizer, de termos, né, de você poder ter esse ponto inicial, uma mesa mais intuitiva, mais amigável, né, a Yamaha tem um respaldo enorme, né, um respaldo tecnológico, além de uma equipe técnica, como eu, por exemplo, mas além de mim tem mais os meus colegas de trabalho, disponíveis a fornecer suporte, conteúdo para facilitar esse início, né, de mesa digital na sua vida, na sua igreja, né? Ou seja, não basta apenas comprar qualquer equipamento. É necessário você se certificar se nessa transição você está indo na direção de algo intuitivo, amigável, profissional, ou se você está indo, né, em direção de alguma coisa complicada e meio problemática, né? Eu acho que é super importante você se atentar também nesse ponto. Portanto, a escolha do equipamento que fará o papel dessa ponte do mundo analógico para o mundo digital também é muito importante. Acho que eu concluiria esse terceiro ponto que eu estou falando agora, né, apontando muito a TF como sendo essa ferramenta. Porque se você pode notar aqui, né, se você bater o olho aqui, você já vê que a Yamaha se preocupou exatamente com essa transição. Você vê aqui que tem um botãozinho, que tem um ícone de uma casa. Nada melhor, nada mais seguro do que uma casa, para você clicar quando você se perdeu ali no meio dos recursos, né? Você clicou em uma coisa, clicou em outra, ixi, que página que eu tô? Clica na casa, né? Volta para casa, e aí você vai estar mais seguro. Isso é só um dos exemplos, né? Um dos exemplos dentro de todo o que a Yamaha colocou aqui na TF, exatamente para ser essa transição, né? Então eu gostaria muito de levantar essa bola aqui para a TF, porque eu acho que ela é uma mesa excelente para essa transição. Tudo bem? Quarto ponto. Como eu disse anteriormente, a mesa digital ela é equipada com uma quantidade de recursos muito maior, né, do que uma mesa analógica. Só que o que isso significa na prática, né? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Significa que ela, na maioria das vezes, resolve mais problemas do que uma mesa analógica. Correto? Se ela tem mais recursos, a chance dela resolver mais problema é maior. Porém, isso significa também uma outra coisa, que vai ser necessário você saber reconhecer os problemas que estão presentes na tua igreja, para conseguir, então, solucioná-los com os recursos que você tem na sua mesa digital. Então, eu acredito que, né, essa coisa de saber te traz dois movimentos necessários. Dois movimentos são necessários com relação a isso. Primeiro movimento, aprender sobre quais os tipos de problema a sua igreja enfrenta. Quais são os tipos de problema? É falta de canal? Né? Você precisa de mais recurso para, por exemplo, os retornos dos músicos? É a acústica? É a necessidade de um efeito específico na voz ou em um instrumento específico? Então, você saber reconhecer qual problema você está enfrentando na sua igreja já é o primeiro movimento que eu quero falar para vocês. E o segundo movimento, que vem talvez como consequência disso, é saber como as ferramentas que eu possuo na minha mesa podem solucionar esses problemas que eu disse anteriormente. Eu digo isso
por alguns motivos. E um deles é porque eu me preocupo que muitas vezes as pessoas elas chegam na loja, né? Então o cara vai lá, tem a loja de instrumentos musicais, de tecnologia para áudio, a pessoa chega e fala: oi, tudo bem? Eu quero uma mesa de 16 canais. Aí o vendedor, na melhor da intenção, fala: poxa, amigo, tá bom, eu tenho essa e essa. E pode ser que você compre uma mesa, né? Porque você foi só atrás dos 16 canais, que era, sei lá, talvez um dos problemas que sua igreja enfrenta. Mas talvez não seja exatamente esse equipamento que tem uma das coisas que você precisa, talvez não seja ele a ferramenta necessária para solucionar o resto dos problemas. Então, saber reconhecer os problemas que a igreja enfrenta te ajuda muito na hora de saber qual ferramenta que a sua mesa disponibiliza ou qual equipamento possui a ferramenta disponível para solucionar esse problema. Então, reconhecer para aprender a resolver. Tudo bem? Primeiro a gente reconhece para saber como resolve. Beleza? Quinto e último ponto que eu quero trazer, pelo menos aqui nessa apresentação para vocês, porque são muitos pontos que eu poderia falar, né, para ajudar vocês nessa transição, são muitos pontos, mas eu vou fechar em 5 para ficar redondinho, né? Vamos falar 5 pontos. Quinto e último ponto, então, fazendo o link com algo que eu disse lá atrás sobre o sistema necessário. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei sobre microfone, sobre instrumento, e aí precisa de cabo, e aí precisa de uma mesa de som, e aí esse som vai para a caixa de som, né? Esse é o sistema macro. Então, da mesma forma como existe esse sistema macro, né, é importante que você esteja bem ciente de que dentro da sua mesa digital tem um outro microsistema ali, né, um sistema que eu quero dizer um caminho, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, dentro da mesa digital existem muitos caminhos, como eu disse agora, existem muitos caminhos que o sinal pode percorrer, né? Um canal X, por exemplo, o canal da voz principal, a voz do pastor, ela pode estar direcionada para um auxiliar ou para um retorno, né, de um músico. Mas ela também pode ser endereçada para uma outra saída, para a saída, por exemplo, para um matrix que está indo para para uma transmissão, né? Aí o outro sinal, o mesmo sinal, mas ele pode estar endereçado para uma outra coisa, sei lá, para um outro salão ao lado, porque a igreja ficou cheia, tem um salão ao lado, esse sinal ele também pode estar endereçado para lá. Ou seja, ele pode também estar passando por várias saídas, ele pode estar passando por vários efeitos, ele pode estar sendo processado por várias máquinas ali dentro da sua mesa digital. Então, no momento em que você estiver se familiarizando com a mesa digital, procure compreender essas possibilidades e memorizar os caminhos mais eficientes de uma forma organizada. Tudo bem? Da mesma forma como é necessário organizar o sistema macro, saber por onde os cabos estão passando, saber qual microfone precisa de phantom power, saber onde estão conectadas as caixas do PA e etc., é importantíssimo você saber e ter um fluxo de sinal organizado na sua mesa, para que você esteja sempre preparado quando for solicitado. Quando eu digo isso, é aquela velha coisa, né? O guitarrista lá levantou a sobrancelha para você, ele falou: aumenta aqui meu retorno. Então você tem que saber qual é o retorno do guitarrista, né? A mesa digital, como ela tem mais páginas, né? Assim como o nosso celular e smartphone, é a mesma tela, tem uma mesma tela, só que são vários aplicativos que eu tenho dentro do meu celular, não é isso? Pois é, a mesa digital é a mesma coisa. A tela é a mesma tela. Aqui eu estou controlando agora, por exemplo, o canal 1. Porém, se eu clico aqui no output, pronto, já não é mais o canal 1, é o auxiliar 1. Entende? Então, assim, são muitas as telas. Então é importante você ter noção do fluxo do sinal, por onde aquele sinal está passando, qual é o retorno do guitarrista, qual efeito a voz do pastor está inserido, etc, etc, porque isso vai te oferecer eficiência e agilidade na hora que o evento estiver acontecendo, na hora que o culto estiver acontecendo. Tudo bem? Eu espero, então, que o que eu tenha dito aqui facilite um pouco na hora de você dissipar o medo e a insegurança para transitar do mundo analógico para o mundo digital. Porque esses são alguns pontos que eu gostaria muito, né? Como eu disse anteriormente, eu gostaria muito que alguém tivesse dito para mim, para que eu pudesse fazer isso de uma maneira mais harmoniosa, né? E eu acredito que o que depender de nós, da Yamaha, da nossa equipe técnica, nossa equipe de suporte, o que depender de nós, vocês estarão amparados, né? E terão o máximo de recursos possíveis para fazer isso da maneira mais harmoniosa, mais segura possível. Esse material ficará gravado, nós vamos disponibilizar a todos para poderem aprender com ele e espero que seja útil nesse momento para você ou para algum outro voluntário da igreja, né, que queira se aventurar nesse mundo do áudio profissional, de operar a mesa de som. Então eu espero que esse conteúdo possa ser muito bem utilizado por vocês. Tá bem? Muito obrigado.